crianças, tudo bem? Vamos dar início à nossa 10ª semana de aula remota. Para isso, vamos relembrar aquelas dicas que sempre dou no início da semana. Deixe o seu material todo organizado antes do início da aula. Não esqueça de colocar a data na atividade que irá realizar. Também é importante que você esteja naquele lugar tranquilo, arejado e iluminado, com uma mesa e uma cadeira para não prejudicar a coluna de vocês. Lembrem-se que a concentração é fundamental para nos ajudar a entender o conteúdo da aula. Ao finalizar, não esqueçam de tirar a foto para enviar ao seu professor ou à sua professora, para que eles realizem a correção, acompanhem o desenvolvimento e deem o retorno necessário. Então vamos dar início a mais uma semana? Vamos lá! Esta semana nós continuaremos a trabalhar a sequência que iniciamos na semana passada, Carta de Leitor. Mas além desta sequência, também iremos trabalhar uma atividade que chama atividade habitual, que no livro Ler e Escrever de vocês está como roda de jornal. Iremos começar com a página 155. Vamos entender um pouquinho mais sobre este gênero textual? Vocês por acaso têm o hábito de ler jornal, ler notícias? Como? O jornal impresso? Online? Como vocês buscam essas notícias no dia a dia? Hoje eu vou apresentar uma notícia para vocês, mas antes vamos entender um pouquinho quais são as características deste gênero textual. A notícia é um texto informativo jornalístico, onde o escritor não pode colocar a sua opinião. Precisa passar as informações de forma simples e objetiva. Neste gênero textual, é comum eles colocarem o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu e quem foram as pessoas envolvidas. Se trata de um texto onde são relatados os fatos do acontecimento. Agora, nós iremos realizar a leitura da reportagem que está na página 155 do Ler e Escrever. Pensando no título, na manchete da nossa reportagem, Animais Resgatados, sobre o que será que essa reportagem vai falar? Será que ela vai trazer boas notícias ou más? Qual é a imagem que você acaba fazendo em relação à reportagem ao pensar apenas no título? Acompanhem a leitura. Animais Resgatados. Segundo a ONG Amor de Quatro Patas, nesta última sexta-feira foram resgatados mais de 80 cachorros de um canil clandestino situado no interior de São Paulo. O canil já havia sido denunciado por moradores que vivem nas redondezas, porém nenhuma providência havia sido tomada. Ao receber uma denúncia anônima, a ONG mobilizou mais de 12 funcionários para a ação de resgate. Segundo Paula Alves, representante da ONG, os animais, alguns de raça, estavam em péssimas condições de sobrevivência. Alguns foram encontrados em um estado de saúde lastimável e outros já sem vida. Porém, os demais foram levados para a ONG, onde os bichinhos contaram com o apoio de alguns veterinários que prontamente auxiliaram no seu atendimento. Em breve estarão em condições de serem adotados e terem um novo lar. Paula Alves ainda relata que, em média, a ONG recebe mais de 15 denúncias por mês. Porém, o auxílio a todas essas denúncias acaba sendo prejudicado devido à demanda de transporte e abrigo para esses animais. Por esse motivo, ela incentiva a todos os cidadãos a colaborarem, apoiando as ações de resgate para que assim outras vidas de quatro patas possam ser salvas. E aí, a reportagem trouxe aquilo que você havia imaginado? Vocês perceberam que temos várias informações e até mesmo uma entrevista. Agora, a opinião do autor não aparece no texto, pois a notícia traz apenas informações que foram averiguadas e são verdadeiras.
Agora, baseada nesta notícia que acabamos de ler, você irá copiar em seu caderno de português as questões que vou colocar aqui na tela e depois responder. Tente conversar com os seus colegas através do WhatsApp ou do telefone sobre este assunto. Você irá descobrir que existem muitas pessoas que se preocupam com os animais. O principal objetivo da notícia é informar o leitor sobre um acontecimento. A notícia é um gênero textual que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação, como jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet. Trata-se de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo. Sabe por quê? Esse tipo de gênero textual apresenta tempo, que é quando aconteceu, apresenta o espaço, que é onde aconteceu, e os personagens envolvidos. A notícia é um dos principais tipos de textos jornalísticos, com a intenção de nos informar. Esse texto apresenta linguagem simples, clara e objetiva. Falam sobre fatos que interessam ao público em geral. A estrutura da notícia caracteriza por apresentar logo no primeiro parágrafo a principal e mais relevante informação. Vamos conhecer agora os elementos do texto notícia. Nós temos aqui o título, que é a manchete, que geralmente é usado uma letra bem evidente para chamar a atenção. Abaixo nós temos o título auxiliar, que serve como um complemento do principal, tem a intenção de tornar ainda mais chamativo. Já o primeiro parágrafo busca responder quem, onde, o que, como, quando e porquê. É chamado de lead. A partir do segundo parágrafo, nós chamamos de corpo da notícia. Trata-se da informação mais detalhada. A notícia é um relato verdadeiro e não deve de maneira alguma apresentar informações mentirosas. As notícias mentirosas são chamadas de fake news. Por isso, ler diferentes notícias sobre o mesmo fato contribui para checar as informações são verdadeiras, para poder formar uma opinião sobre o que foi lido. Por hoje é só, pessoal. Beijos e até a próxima aula. Bom, crianças, hoje nós conversamos um pouquinho sobre um novo gênero textual, a notícia. Lemos uma notícia que aborda a questão da proteção dos animais. Depois realizamos uma análise em nosso caderno. Amanhã eu volto para conversarmos um pouquinho sobre a carta de leitor que iniciamos na semana passada. Tchau, tchau!